Como o cérebro funciona, Dr. Joe Dispenza. Seu cérebro, composto por pelo menos 75% de água, tem a consistência de um ovo mole e cerca de 100 bilhões de células nervosas chamadas neurônios, perfeitamente organizadas e suspensas em ambiente aquoso. Cada célula nervosa se assemelha a um carvalho sem folhas, mas elástico, com galhos retorcidos e sistemas radiculares que se conectam com e se desconectam de outras células nervosas. O número de conexões que determinada célula nervosa pode produzir pode variar de 1.000 a mais de 100.000, dependendo de sua localização no cérebro. O neocórtex, o cérebro pensante, tem cerca de 10.000 a 40.000 conexões por neurônio, por exemplo. Costumávamos pensar no cérebro como um computador, e embora haja semelhanças, sabemos que a coisa é bem mais complexa. Cada neurônio é um biocomputador único, com mais de 60 megabytes de RAM. É capaz de processar enormes quantidades de dados, até centenas de milhares de funções por segundo. À medida que aprendemos coisas novas e temos novas experiências de vida, nossos neurônios fazem novas conexões, trocando informações eletroquímicas uns com os outros. Essas conexões são chamadas de conexões sinápticas, pois o local onde as células trocam informações, o espaço entre o ramo de um neurônio e a raiz do outro, é chamado de sinapse. Se aprender é fazer novas conexões sinápticas, lembrar é conservar essas conexões. Uma memória é um relacionamento ou conexão de longo prazo entre as células nervosas. A criação dessas conexões e o modo como elas mudam com o tempo alteram a estrutura física do cérebro. À medida que o cérebro faz essas mudanças, nossos pensamentos produzem uma mistura de várias substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Serotonina, dopamina e acetilcolina são algumas de que você talvez já tenha ouvido falar. Quando pensamos, os neurotransmissores de um ramo de uma árvore de neurônio cruzam a fenda sináptica para alcançar a raiz de outra árvore de neurônio. Depois de os neurotransmissores atravessarem essa lacuna, o neurônio dispara uma descarga elétrica de informação. Quando pensamos os mesmos pensamentos, o neurônio dispara da mesma maneira, fortalecendo a relação entre as duas células, de modo que possam transmitir um sinal com mais facilidade da próxima vez que dispararem. Como resultado, o cérebro mostra evidências físicas de que algo não só foi aprendido, mas também lembrado. O processo de fortalecimento seletivo é chamado de potenciação sináptica. Quando selvas de neurônios disparam em uníssono para sustentar um novo pensamento, uma substância química adicional, uma proteína, é criada dentro da célula nervosa e faz o seu caminho até o centro ou núcleo da célula, onde aterrissa no DNA. A proteína, então, aciona vários genes.
Como o trabalho dos genes é produzir proteínas que mantenham a estrutura e a função do corpo, a célula nervosa cria rapidamente uma nova proteína para criar novos ramos entre as células nervosas. Assim, quando repetimos um pensamento ou uma experiência por vezes suficientes, nossas células cerebrais fazem não apenas conexões mais fortes entre si, o que afeta nossas funções fisiológicas, como também um número maior de conexões totais que afetam a estrutura física do corpo. O cérebro se torna mais rico em termos microscópicos. Portanto, assim que pensa um novo pensamento, você se transforma neurológica, química e geneticamente. Na verdade, você pode adquirir milhares de novas conexões em questão de segundos a partir de novas aprendizagens, novas formas de pensar e novas experiências. Isso significa que apenas com o pensamento você pode ativar novos genes imediatamente. Isso acontece apenas por mudar o raciocínio. É a mente sobre a matéria. O prêmio Nobel Eric Kandel mostrou que quando novas memórias são formadas, o número de conexões sinápticas nos neurônios sensoriais estimulados duplica para 2,6 mil. No entanto, a menos que a experiência original de aprendizado seja repetida várias vezes, o número de novas conexões recua para os 1,3 mil originais em questão de apenas 3 semanas. Portanto, se repetimos vezes suficientes o que aprendemos, fortalecemos as comunidades de neurônios para nos ajudar a lembrar na próxima ocasião. Do contrário, as conexões sinápticas logo desaparecem e a memória é apagada. Por isso, é importante atualizar, revisar e lembrar continuamente novos pensamentos, escolhas, comportamentos, hábitos, crenças e experiências se quisermos que se consolidem no cérebro. Para ter uma ideia da vastidão desse sistema, imagine uma célula nervosa conectando-se a 40 mil outras células nervosas. Digamos que ela esteja processando 100 mil bits de informações por segundo e compartilhando essas informações com outros neurônios que também processam 100 mil funções por segundo. Essa rede, formada a partir de grupos de neurônios trabalhando juntos, é chamada de rede neural. As redes neurais formam comunidades de conexões sinápticas. Também podemos chamá-las de neurocircuitos. Como há mudanças físicas nas células nervosas que compõem a massa cinzenta do cérebro, e como os neurônios são selecionados e instruídos para se organizar nessas vastas redes capazes de processar centenas de milhões de bits de informação, o hardware físico do cérebro também muda, adaptando-se às informações que recebe do ambiente. Com o tempo, com a repetida reativação das redes, propagações convergentes e divergentes de atividade elétrica, como uma tempestade alucinante de raios em nuvens espessas, o cérebro continuará usando os mesmos sistemas de hardware, as redes neurais físicas, mas também criará um software, uma rede neural automática.
É assim que os programas são instalados no cérebro. O hardware cria o software. O sistema de software é incorporado ao hardware e em toda vez que é usado, o software reforça o hardware. Então, quando você pensa os mesmos pensamentos e sente os mesmos sentimentos o tempo todo, porque não está aprendendo nem fazendo nada novo, seu cérebro dispara os neurônios e ativa as redes neurais nas mesmas sequências, padrões e combinações. Eles se tornam programas automáticos que você usa de modo inconsciente todos os dias. Você tem uma rede neural automática para falar um idioma, para fazer a barba ou se maquiar, para digitar no computador, para julgar seu colega de trabalho e assim por diante, porque executou essas ações tantas vezes que elas se tornaram praticamente inconscientes. Você não precisa mais pensar de modo consciente a respeito. Acontece sem esforço. Você reforça esses circuitos com tanta frequência que eles se tornam permanentes. As conexões entre os neurônios ficam mais coladas, formam-se circuitos adicionais e os galhos se expandem e ficam mais espessos, do mesmo modo que podemos fortalecer e reforçar uma ponte, construir novas estradas ou ampliar uma via expressa para acomodar mais tráfego. Um dos princípios mais básicos da neurociência afirma: células nervosas que disparam juntas se conectam juntas. À medida que seu cérebro dispara repetidamente da mesma maneira, você reproduz o mesmo nível mental. Segundo a neurociência, a mente é o cérebro em ação ou em funcionamento. Assim, podemos dizer que se você lembra a si mesmo de quem você pensa que é diariamente, mediante a reprodução da mesma mente, você está fazendo seu cérebro disparar da mesma maneira e vai ativar as mesmas redes neurais por anos a fio. No momento em que se chega na metade dos 30 anos, o cérebro se organizou em uma assinatura muito definida de programas automáticos, e esse padrão fixo é chamado de identidade. Pense nisso como uma caixa dentro do seu cérebro. É claro que não há uma caixa de verdade dentro da sua cabeça, mas é seguro dizer que pensar dentro da caixa significa que fisicamente você conectou seu cérebro em um padrão limitado. Ao reproduzir repetidamente o mesmo nível mental, o conjunto de circuitos disparados com mais frequência, neurologicamente mais conectado, predetermina quem você é como resultado de sua vontade. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê!